Um núcleo social só pode ser considerado uma família desde que a formação deste seja a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, à rejeição. O que o Estatuto da Família propõe? A concessão de direitos para apenas uma parcela da população que é composta, que é a família composta por homem e mulher ou pelos pais e seus descendentes. Você conta ou eu conto? Conta? Eu conto. Uma coisa que me incomoda muito é quando alguém chega para mim, amigo, e fala assim, eu respeito a sua opção sexual. Então eu quero deixar bem claro, ninguém tem opção sexual. Ninguém faz opção em ser gay. Aí eu pergunto pro amigo, mas quando é que você optou em ser hétero, né? Como ele era muito mais velho do que eu, e ele ainda tinha algumas, como é que eu vou dizer? Alguns vícios incomuns, né? Que era o uso de drogas e tudo mais. Então foi muito complicado. Não teve aceitação nenhuma da minha família. Eu tenho um péssimo relacionamento com a minha mãe. Eu converso com a minha mãe coisas relacionadas à minha filha e coisas relacionadas ao meu avô, né? Ela fala, não aceito a sua escolha, né? E não vou te apoiar. Cuida dos meninos. E eu falava, mãe, para com isso. Por que você tá falando isso? Tipo, é só uma crise, isso vai passar. Ele descobriu que eu tava grávida, minha mãe já tava separada. Daí ele começou a colocar a culpa em mim, falou que minha mãe sabia que eu tava grávida, e largou dele por causa de mim, tal. Foi lá, me xingou um monte de nome, até que no final ele falou assim, tomara que nasça aleijada essa criança. A minha mãe foi uma mãe solteira, né? Meu pai não assumiu a responsabilidade, aí eu fiquei com a minha mãe. E como minha mãe precisava de trabalhar para me sustentar, acabou deixando eu pro meu avô. E aí eu fiquei deslumbrada, né? Com aquele homem lindo, né? 13 anos mais velho do que eu. E enfim, me envolvi e estava grávida de 3 meses, não sabia. Então, basicamente, nós tivemos uma vida até o dia 24 de julho, que é a data que a minha mãe faleceu, e a partir daí uma outra vida. Conheci o pai dele, daí nós namoramos 1 ano, daí depois eu engravidei. Foi eu e ele só, por causa que a Nicole era muito apegada com a minha mãe. Ela não foi, ela tinha 6 anos. Aí foi na onde que fui conhecendo ele de verdade, né? Que assim, daí ele me batia também, bebia. Era igual meu pai. A minha mãe fala, eu não quero aquela mulher perto da minha neta. Como se a Cintia fosse um bicho, ou se a Cintia fosse machucá-la, ao contrário. Ela se deu super bem, ela faz bem pra Evelyn. Se fosse uma pessoa que não fizesse bem pra minha filha, ela não estaria junto. A gente começou um outro jogo com peças novas, tabuleiro sem saber o que fazer, onde mexer, onde colocar e tudo mais. E aquelas ligações inesperadas, né? Por favor, eu gostaria de falar com a dona Silvia, né? Uma vez eu acredito que eu fui até grossa, eu gostaria que a pessoa ligasse de novo para eu pedir desculpa. Moça, eu também. Nós brigávamos muito, ele era muito agressivo, muito ciumento. Pra você ter uma ideia dos exemplos de até onde os ciúmes dele. Eu sei que ela vai contar. Mas é verdade, a gente falei isso várias vezes. Ele, sabe, leitor de água que passa na rua lendo, carteiro. Ele me trancava em casa. Eu tava todo dia de madrugada pra fazer comida pra ele trabalhar. E ele falava que ia trabalhar. Aí depois que nós separou, que eu descobri que ele não ia trabalhar. Ele pegava a comida dele, ia lá pra casa, perto da casa da mãe dele, e ficava pescando lá o dia inteiro. Eu tenho uma irmã, e quando ela chegou pra casa, ela foi e contou pros meus pais. Ela que se encarregou de falar isso, tudo tal, e depois, olha, eu contei. Ela contou que no começo meus pais estranharam, tudo, minha mãe falou que já desconfiava, tal, aquela coisa, mãe sabe, né? Menina bonita. A gente entende que a família é aquela família nuclear, é a família composta por um homem e uma mulher. Não muito tempo ela se tornou essa visão romantizada
de uma mulher e de um homem que são ligados pelo amor, que sentem um pelo outro. Isso não foi sempre assim. Isso é relativamente recente, isso é do século XIX. Então é mais um momento de repensar, de pôr em xeque uma ideologia, um preconceito. Então, se lá no século XIX a gente parou para pensar que família é ligada pelo amor, então por que não o amor entre dois homens, o amor entre duas mulheres, o amor de um pai solteiro por um filho, o amor de uma mãe solteira por um filho? Por que não, né? Se a gente decidiu há mais de 100 anos atrás que família é amor, então ela é também um amor de núcleos muito diferentes. Era um aniversário de uma das filhas de uma prima minha, chiquérrimo aniversário, num lugar maravilhoso. Eu toda empolgada, né? Peguei o Guanes no colo e fui levá-lo para ver o palhaço. Na mesma hora, ele fez o maior vexame, catou no meu braço, me arrastando no meio da festa. Eu nunca quis me envolver com alguém que tivesse casado ou namorando, alguma coisa assim. E ela começou a se aproximar e eu sempre negando. Não vamos fazer nada, não vamos sair. E foi até conseguir. Ela é brasileira, não desiste nunca. Quando eu tava grávida dele, faltava uma semana para ele nascer. Aí eu fui internada. E nessa uma semana para ele nascer que eu descobri que ia ser menino, que era o que o pai dele queria. Em vez de ir lá no hospital me visitar primeiro, não. Ele foi pro bar bebeu, e era o dia do aniversário dele ainda, dia 29 de julho. Aí ele bebeu, foi chegar no hospital 10 horas da noite, na hora que não tinha mais visita, né? Aí não deixaram ele entrar. Aí ele pegou, tinha uma muretinha assim da janela do meu quarto lá do hospital, e começou a escalar o hospital, né? No outro dia, saiu até na rádio. Diz que, assim, homem tentando ver a mulher no hospital, dá uma de Homem-Aranha e escala o muro do hospital. O mais inusitado foi essa viagem que a gente fez agora, essa última. Em Viena, que até faz parte do assunto que eu falei. Vamos conhecer um lugar gay e tal? Vamos. Aí ele falou, tem um vilarejo. Eu falei, vamos nesse vilarejo. Falei, é um clube, tem bar e dança, tem tudo. Quer dizer, você escolhe o ambiente que você quer. Fomos, chegamos lá, tudo. Aí tinha 2 leões de chácara. O Ferraz conversou com eles, né, que eu não falo inglês, mas o Ferraz foi lá conversar. Eu entendi que o cara falou que não, que ali era um lugar privê, que eram só convidados, não sei o quê. Aí o Ferraz falou, então tá, obrigado, tal, não sei o quê, que a gente não sabia. Aí a gente foi saindo, o cara chamou a gente. Não, vem cá, chamou a gente foi lá, voltou e falou, vamos abrir uma sessão, vocês são brasileiros, não sei o quê. Eu falei, ótimo, vamos então, que legal, né? Tinha um monte de mulher, uma mais linda que a outra, tudo seio de fora, assim, era um puteiro mesmo, era um lugar pra hétero, pra mulher. Aí eu olhei na cara dele assim, falei, puta, e aí, né? Ele falou, puta, e agora, né? Falei, olha lá, tá sendo filmada, filha. Sou muito mansinho. Falei, filha, eu não quero atender o telefone. Mas quando tocou o telefone, eu atendi e falou assim, o senhor tem alguém internado no hospital assim de Batatais? Não, de Franca, que ela era nascida em Franca. Eu falei, não, de Franca não, me deu um alívio até aquilo, né? Aí ela falou assim, eu falei, não, mas eu tenho uma pessoa internada aí. Aí a menina falou, como é que é o nome dela? Eu peguei e falei, ela falou, não, então é com o senhor mesmo. Eu falei, filha, a mãe partiu. Mas olhar também, né, quando a gente sai junto. Porque, assim, a gente vai em shopping, eu não vou tirar a mão dela, assim, a gente anda de mão dada, tranquilo. Mas é só isso também. Aí você vê os olhares, né, alguns comentários. Vai formando, né, tipo um escudo. E cada dia atinge a gente menos. Eu me dei a oportunidade de uma nova chance. E aí eu conheci o pai do Murilo. Ele muito esperto,
se aproveitou do meu momento de carência total. Começamos a namorar e no dia que eu soube que eu engravidei, que eu contei pra ele, eu já percebi que ele mudou. E conforme os dias iam passando, ele foi se distanciando de mim. A coisa começou a apertar, né? E até que chegou o momento que ele me disse, olha, aqui não é a sua casa. Né? A sua casa é aquele apartamento que você tem lá no Planalto Verde e é pra lá que você tem que ir. Eu acredito que a minha família é até mais, né? Até porque a gente vence esses preconceitos existentes, né? Do meu pai ser o homem da casa, assumir a responsabilidade de pai e mãe, né? Porque ele tem que dar atenção de pai e ao mesmo tempo atenção de mãe. Independente do que acontecer com a minha família, com meus filhos, eu sempre vou estar aqui. Porque pode ter uma família que tem pai, mãe, o filho, só que não tá ali presente. Não tem aquela presença de pai e mãe. Às vezes tem mãe que cria os filhos sozinha. Os filhos crescem para um futuro melhor. Às vezes tem mãe e pai que cria os filhos tudo junto. Os filhos crescem para o mundo. Eu e a Josi estávamos vendo qual a melhor forma de falar isso para ela, sem que ela se afetasse na vida dela, né, na rotina dela. E ela que partiu dela, então isso foi muito gratificante. E assim, né, filha? Para mim, o conceito de família tem que ter pelo menos 2 pessoas. Um pai, um filho, um casal, 2 homens, 2 mulheres, um avô e uma neta, enfim, um tio, uma sobrinha, enfim. 2 pessoas que façam daquele espaço físico um lar. E que criem laços. Por exemplo, minha sobrinha tá morando, ela mora com a gente, minha sobrinha é a nossa mesma família. Até eu tenho cachorro, tem tudo, é uma família. Pra mim, família é amor, assim, é isso. É isso aqui. Isso aqui pra mim é minha família. É acordar de manhã, matar um leão por dia e voltar pra casa e saber que tá tudo bem. E eu quero ser esse pai e essa mãe. E eu penso comigo que um dia que eu partir, que Deus me recolher, eu quero deixar a minha marca, que um pai cuidou deles, não deixei para outro.